pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal. Muitas pessoas me perguntam, né, qual é a diferença entre essas duas doenças. Na verdade, a síndrome do intestino irritável, ela se manifesta de forma, às vezes, muito semelhante à doença inflamatória intestinal, porque ela pode cursar com diarreia. No entanto, a síndrome do intestino irritável, ela tem como foco de manifestação dor abdominal intermitente, ou seja, normalmente vem em crises de dor, acompanhados de alteração de hábito intestinal, tanto diarreia quanto constipação. Tem pacientes em que o quadro é predominado pela diarreia, tem outros pela constipação, ou até mesmo às vezes alternando entre uma situação e outra. A grande questão da síndrome do intestino irritável é que nos exames de imagem, seja ileocolonoscopia, enteroscopia, tomografia, ressonância magnética, não há detecção de nenhuma alteração, nenhuma lesão, nenhuma inflamação, porque se sabe que o intestino irritável se manifesta muito mais através de alterações de movimentação, de funcionamento e de percepção de estímulos que normalmente existem no nosso organismo, como a distensão por gases, como a própria movimentação intestinal. Isso é percebido pelo nosso organismo, pelo nosso cérebro, de uma forma, vamos dizer assim, distorcida, alterada e muitas vezes até exacerbada. Então, às vezes a gente tem dor, não porque nós temos uma inflamação ou porque nós temos um tumor ou qualquer coisa parecida, e sim porque aquele estímulo é percebido pelo cérebro como uma coisa exagerada, um estímulo doloroso, enquanto que normalmente ele não seria, digamos assim. Acho que a grande diferença entre as duas doenças, ou as duas categorias de doença, é que realmente o intestino irritável, ele não tem um substrato orgânico identificado, ou seja, os exames acabam dando normais, mas a gente tem que entender, conversando com o paciente, a gente entende o mecanismo dessa doença. Nesse cenário é interessante a calprotectina, porque como não há processo inflamatório no intestino, quando nós estamos conversando com o paciente e a gente suscita a dúvida entre a possibilidade de doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável, a calprotectina fecal, que é um exame bastante simples, ele consegue, com a acurácia de 97%, diferenciar uma situação da outra. Ou seja, no intestino irritável, a calprotectina dá normal, e no intestino, na doença inflamatória intestinal, ela dá alterada, ela dá aumentada. Então, isso pode ser, no processo de investigação dessas duas doenças, a calprotectina realmente ela pode nos ajudar muito no diagnóstico diferencial, mesmo antes de fazer exames mais invasivos. Tá certo? Espero ter esclarecido algumas coisas para vocês. Até a próxima. Tchau!